João Fonseca versus Botic van de Zandschulp. Pra mim é Botic, é mais fácil. Estreia do João no ATP 1000 Masters 1000 de Cincinnati 2026. Logo na segunda rodada, vai enfrentar um holandês que é osso duro de roer. E no vídeo de hoje a gente tem que passar todos os detalhes desse grande jogo, dessa grande estreia do João em terras norte-americanas, e eu preciso pedir muito aqui a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Será que a gente vai conseguir bater 9.000 inscritos? Você precisa nos ajudar. Aliás, quem se inscreveu no canal no torneio passado deu sorte, né? Porque o João foi avançando. Então, deixe a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu hype e vem com a gente para você entender tudo sobre a carreira desse holandês e o caminho da vitória para o João Fonseca. Então, Renatão, solta a vinheta, cara. Jogo que acontece neste domingo, ainda sem horário definido enquanto eu gravo esse vídeo, mas com certeza você em breve vai saber se ainda não sabe. Eu coloquei um favoritismo de 60% para o João, 40% aí para o holandês, que é o número 59 do ranking, e que teve uma carreira com bons jogos, só que sem títulos ATP. E é uma coisa tão impressionante o desempenho do Botic, que ele é um cara que já ganhou do Alcaraz, já ganhou do Djokovic, já ganhou do Nadal, ele foi o cara que ganhou a última partida da carreira do Nadal, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso na rede vizinha. Siga a gente na rede vizinha, porque agora estamos produzindo conteúdo lá. Inclusive eu preciso agradecer os membros do canal, que após o meu vídeo de ontem fizeram uma vaquinha para eu poder cortar o cabelo e fazer a barba. Espero que tenha valido a pena, que eu tenha ficado mais apresentável, e foi lá que eu fiz uma análise e falei que o Botic foi um cara que aposentou o Rafael Nadal, porque ele ganhou o último jogo contra o Rafael Nadal na Copa Davis, lá na Espanha, na casa do Nadal, em novembro de 2024, então ele é esse cara de jogos esporádicos e de bons, grandes feitos, porém sem títulos ATP. E o mais impressionante é que esse holandês aí, ele tem 9 finais na carreira de Challenger ou ATP. ATP são 3 finais, perdeu as 3. Ao todo, são 9 finais na carreira com um título. Somente um título, que foi a sua primeira final em 2019. Ele perdeu 8 finais seguidas. As finais ATP ele perdeu 2 para o Holger Rune, em Munique, 2022 e 2023. 2 finais que ele perde para o Rune. E em Winston-Salem ele perde para o Fucsovics. Então é um cara que costuma sentir momentos de pressão, né? Historicamente aí na sua carreira. Porém, tem dia que ele acorda e fala, hoje eu vou ganhar do número 1 do mundo. Então ele é um cara totalmente inconstante, né? Apesar de seu estilo de jogo ser focado na consistência, ele é um cara que não tem muita consistência na carreira. Como ponto forte forehand, 30 anos de idade, 1,91 m, ranking atual 59, destro, backhand de 2 mãos. E como pontos positivos, ele tem um forehand muito potente, bastante pesado, um backhand sólido e uma ótima devolução de saque. Além disso, é um cara que se movimenta muito bem. Claro, já tem 31 anos, não é mais um garoto, mas ainda se defende muito bem, se movimenta muito bem, e isso ajuda ele no seu estilo de jogo, que é consistência e troca de bola, jogo de base, né? Então esse é um jogo que normalmente tenistas agressivos têm dificuldades, que é o caso do João. Como pontos negativos, oscilação mental, falta de agressividade e um segundo saque vulnerável. Então ele é aquele cara que dá uma desligada no meio do jogo, que começa a jogar muito mal, é um cara muito apático, né, que às vezes demonstra estar com baixa energia, né, então tem momentos ali dele que você tem que abraçar, aproveitar e matar, entre aspas, o holandês, porque se você deixa ele crescer no momento que ele tá com muita confiança, é um cara complicado de ser vencido. Apesar que ele não vive um momento muito bom na carreira, né? Nas últimas 52 semanas ele tem 28 vitórias e 29 derrotas. Piso duro, saibro, grama, tudo se equipara ali, né? Jogou mais no piso duro, mas no saibro também 7 vitórias, 7 derrotas. Na grama 2 vitórias, 3 derrotas. Ganhou uma vez de top 10 em 4 jogos, mas contra top 20 somente 2 vitórias em 10 jogos. Contra top 50, que é um pouquinho mais ou menos no nível de ranking que ele tá hoje, perde mais do que ganha, e contra top 100 também. Então é um cara que realmente não vem fazendo boas semanas, porém a última semana dele em especial foi uma ótima semana, e foi a melhor semana dele no ano, que foi no ATP de Montreal, no Masters 1000 de Montreal, onde ele vence o Paul Ricard na primeira rodada,
o Medvedev na segunda rodada, o Hurkacz na terceira rodada e perde nas oitavas de final para o Mensik. Então foi uma ótima campanha, vencendo o Medvedev, que era um dos favoritos, o Hurkacz, né, que apesar de não estar na melhor forma, é sempre um cara difícil de ganhar. Então foi uma ótima semana, coisa que ele ainda não tinha feito esse ano. E ele jogou bastante esse ano. Se a gente pegar só os grandes torneios, por exemplo, ele no Australian Open, ele ganha do Nakashima, ganha do Chang e perde para o Djokovic na terceira rodada. Indian Wells perde na estreia para o Juan Manuel Cerúndolo. Miami ganha do Shapovalov e perde para o Fritz logo no segundo jogo. No Masters de Roma, ele ganha 2 jogos, ganha do Miller e do Kovacevic e perde para o Khachanov na terceira rodada. Roland Garros perde logo na estreia para o Cerúndolo. E o Wimbledon, ele perde na segunda rodada para o Safiulinho, mesmo que ganhou do João. Né? Então, e aí ter essa ótima campanha em Montreal. Então você vê que não é aquele ano de brilhar os olhos, mas é um cara que vive um momento bom no curto prazo, por isso que a gente deu essa nota de 8 para o momento dele, porque no curto prazo é um cara perigoso, e um matchup 7. Por que matchup 7? Eles já se enfrentaram 2 vezes, né, com uma vitória para cada lado. O João ganhou na Copa Davis em 2024, por 6-4, 7-6, e perde em 2025, aí em outubro de 25, então menos de um ano, ele perde aí pro Botic por 2-0, 7-5, 7-6 em Bruxelas. Então você vê que o matchup é um matchup complicado, que é o que eu tô dizendo. Esse estilo de jogo dele é um estilo perigoso. Chegamos à nota 72 pro holandês. Por que o João é 60% favorito, na minha opinião? Porque, obviamente, ele tem mais tênis, tem mais condições de ganhar, porém, o caminho para a vitória do João tá em um jogo com paciência e agressividade. É um mix de paciência e agressividade. O João não pode ser aquele cara que fica só se defendendo, mais passivo, né? Que eu acho que nem é a característica do João, e ele se complica quando ele tá nesse modo de jogar, que não foi o caso de Montreal, né? Ele foi um cara bem agressivo em Montreal, tal, errou em alguns momentos, mas fez boas partidas, e eu acho que ele tem que ser o nível parecido, agressividade, né? Tentar resolver os pontos ali rapidamente. O João não ganhou pontos onde as trocas foram longas em Montreal. Isso foi um ponto a se observar. E o que esse cara vai tentar fazer é exatamente alongar as trocas de bola. Ele vai tentar trabalhar na paciência na falta de paciência, né? Possível falta de paciência do João. Ele é um cara que vai testar o João, vai tentar se defender, jogar, devolver todas as bolas, jogar a maioria dos pontos longos. Então ele é um cara bem perigoso de se enfrentar. Por outro lado, ele é um cara que não oferece muitas armas para a vitória, né? Ele depende muito de estar num dia muito bom, num dia iluminado. Por quê? Esses dias que ele ganha de Alcaraz, Djokovic e tal, são dias que ele tá agressivo e jogando muito, né? E errando pouco. Ele é um cara que tem muita técnica, ele é muito habilidoso. O Botic, né? É um cara que sabe subir a rede, sabe volear. É um tenista completo, é um tenista perigoso. Só que ele depende muito de estar com a confiança lá em cima e estar num dia bom. Tomara que ele não esteja nesse dia bom, porque se ele tiver, será um jogo duríssimo pro João. Mas eu acredito que o João ganhe, tendo paciência, sacando bem, devolvendo de forma agressiva o saque do holandês. Acredito que o João tem tudo para conquistar a sua primeira vitória aí em Cincinnati. E eu quero a sua opinião. Você acha que o João vence e acha que o João avança até onde? Né? Quero saber aí a sua opinião. Deixa o like, deixa o hype. Boa sorte pro João. E acabando o jogo, você já sabe onde entrar. Canal No Auge das Quadras no YouTube para ver o pós-jogo. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.